Você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte. Todas as quintas-feiras, das 2h15 às 3h30 da tarde. Apresentação, Vera Lucena. Coep com você! Olá, amigos e amigas. Nosso programa Coep com você está começando agora. Fique ligado, pegue sua caneta, pegue seu papel, porque tenho muitas informações importantes para você. Vamos lá, então? Vamos ao cardápio de hoje? Começamos com data de hoje e fatos importantes da história. Depois, também quero falar com você sobre aniversários. E as atividades da Coep? Poesias de Marieta, recados do Dr. Luiz, conta aí o nosso quadro de entrevista com Edith Lotuf. Teremos também uma entrevista rapidinha com o coordenador do SENAC, chamado Cristiano. Você vai ouvir, fica atento, ele vai trazer coisas boas para você. Por isso eu falei, caneta e papel. E teremos também o nosso momento ambiental com Rogério Dias. Vamos falar um pouco das madrinhas, dos padrinhos, das empresas amigas. E, se der tempo, ainda vamos ter Momento Zen. Então, uma boa tarde para você e estamos começando. Viagem do Tempo. Fatos importantes do dia de hoje. Hoje, dia 29 de outubro, vou contar para você o que aconteceu no dia 29 de outubro de 1954. Em São Paulo, é inaugurado o Teatro Maria della Costa, propriedade da atriz do mesmo nome. A célebre atriz gaúcha atuou por décadas no teatro, além de participar de várias novelas. Mas no dia 29 de outubro de 1999, morre Alzira Grabois, militante comunista crítica da linha política do partido desde 1953, mãe e companheira de guerrilheiros mortos ou desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Criou, junto com Cecília Coimbra, o grupo Tortura Nunca Mais. Também no dia 29 de outubro de 1963, começa a greve dos 700 mil em São Paulo, envolvendo 78 sindicatos. Para esvaziá-la, a polícia prende 700 líderes. A greve obtém 80% de aumento, mas não sua reivindicação central, a unificação das datas base. Também no dia 29 de outubro de 1979, nos piquetes da greve de 9 dias dos metalúrgicos de São Paulo, é composto e cantado o hino da greve. Seu refrão, aspas, avante, vamos classe operária, avante todos os oprimidos, parando as máquinas, nós falaremos e nossa voz se ouvirá. Fecha aspas. Então, esses foram os fatos importantes da nossa história. Outubro, mês de muita comemoração, pois olha só, no dia 26, Lila, minha querida amiga Lila, fez aniversário. No dia 27, outra amiga fazendo aniversário, Cláudia Azeredo. E no dia 28, um amigo de devoção, São Judas Tadeu. Salve, salve, São Judas Tadeu. Você está ouvindo o programa Coep com você e eu vou te dizer mais uma vez o que você pode encontrar na Coep. Lembrando que temos protocolo. Se você quiser chegar lá, lembre-se da máscara, tá certo? Então, eu vou te contar. Biblioteca. Nesse período tão complicado em que a gente quase não sai, né não? Que tal pegar um livro interessante para que você possa preencher o seu tempo? Na Coep, nós temos uma biblioteca fartíssima, com temas variados. Então, se você quer ler
Se você gosta de ler, tem para criança também, não é só para adulto não. Então apareça na Coep, faça seu cadastro e pegue emprestado um livro. Ou 2, se você tiver outras pessoas que queiram também ler, tá certo? Então essa é a minha dica de leitura. Ah, mas tem mais. Com esse tempinho, com essa chuvinha, é tão bom, né? Que coisa boa. Mas também é a hora de você pensar em plantar alguma coisa. Porque aí você não vai precisar gastar água, porque a natureza já está trazendo essa água para a gente. Então, vá na Coep, porque lá nós temos muitas mudas. Quem sabe você está precisando de alguma muda que nós temos. Apareça. Lembrando dos protocolos, hein? Nunca se esqueça disso. Ah, mas a Coep não para aí. A Coep vai muito mais. A Coep tem 2 oficinas que se faz online. Isso mesmo, é o Criarte em Casa e também o grupo do Batuque de Rocha, da Juliana Bernardes. Agora você vai lá no YouTube, agora não, depois que terminar o programa, entra no YouTube e coloca lá, Criarte em Casa. Aí você vai escutar e vai ter oportunidade de ver vários vídeos super interessantes. Você não sabe o que fazer com a sua criança? Chegou a hora. Tem muita coisa boa. Aí um detalhe que eu queria falar com você. Você viu, gostou? Além de visualizar, faz um comentário, diz assim, qualquer coisa. Não precisa ser muitas palavras, não precisa ser frases. Uma palavra só já dá pra gente uma pontuação que a gente precisa. Claro, tá? Então, eu conto com você, não só no Criarte em Casa, como também nos vídeos da Juliana Bernardes, do Batuque de Rocha, tá? Não se esqueça de dar o like e também fazer algum comentário. Isso ajuda a gente. E a gente agradece a sua ida nos nossos vídeos. E também a gente agradece por você estar, além de estar vendo, dar o nosso like, porque é muito importante. Você não sabe o que é like? Não tem problema não. Mostra que gostou, aquele dedinho para cima, tá certo? Então eu conto com você. Essas são as nossas dicas de Coep. Com sua autêntica arte, receitas culinárias e poesia, Dona Marieta de Souza, alegrando o seu dia. Chegou esse momento tão esperado por todos. Poesia de Marieta. Chegou a hora. Vamos matar essa saudade? Fala aí, Marieta. Boa tarde para todos os ouvintes do Rádio Meia Ponte e para todos que gostam do nosso programa Coep com vocês. Boa tarde, Vera Lucena, Dr. Luiz. É um prazer para mim participar deste programa todas as quintas-feiras. Vou declamar um pequeno poema sobre o Morro do Frota. Eu gosto muito de falar sobre a nossa querida cidade de Pirenópolis. Ofereço esse poema para todos os ouvintes. Morro do Frota. Nos tempos passados, havia um morro, e ainda há, cujo dono dele chamava-se Antônio Rodrigues Frota, que dele cuidou e mandou seus escravos a garimpar ouro e pedras preciosas para transformar em joias para suas filhas enfeitar. A cidade era chamada de Mina de Nossa Senhora do Rosário, por causa da riqueza deste lugar. Com os trabalhos dos escravos e de outros que surgiam no lugar, até hoje o Frota continua ajudando o progresso da nossa querida cidade. O Morro do Frota continua com suas belezas e riquezas sem par, com as suas lindas paisagens naturais, lindas flores e frutos para a gente saborear, até nos faz a gente recordar do nosso inesquecível Ico, colhendo frutos e flores, cantando para a atriz Regina Casé, alecrim, alecrim do campo, que nasceu dourado sem ser semeado. Ah, meu amor! Foi quem me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. O Morro do Frota é uma beleza sem par. Quero também
Agradecer, Vera, da música que você me ofereceu para mim a quinta-feira passada. Muito obrigada. E boa tarde a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Trovejo relampião, é sinal que a chuva vem, trovejo relampião, é sinal que a chuva vem, quando é tempo das águas chegar, será tempo de semear. Quando é tempo das águas chegar, será tempo de semear. Será. Será dia de enfeitar seu lugar, centelha divina se enraizar, se sibilar da cigarra, trovejo de ançã, curisco cortando a terra, colhendo gente, plantando amor, colhendo gente, plantando amor. Quando é tempo das águas chegar, será tempo de semear. Será. Derramar as bênçãos dos céus, universo e canção, sede e oração, nova lavra, com a mão no peito, outra no leito de rio, sorrir. Serpenteia e na cheia beira mágoa e deságua. Na cura de Iemanjá.
é tempo das águas chegar, será tempo de semear, será. Nossa, fiquei tão empolgada com a música que eu ia tocar que acabei esquecendo de anunciar. Mas não tem problema. Vou falar para você quem cantou com a gente agora. Foi Kátia Teixeira, do Circuito Dandô. E a música As Flores do Meu Terreiro. Vocês estão lembradas da Kátia? Ela já esteve aqui algumas vezes, inclusive aqui na rádio também. Alô, alô, responde, doutor, responde. Conversa com o Dr. Luiz, trazendo dicas sobre saúde para você e sua família. Essa é a hora do recado do Dr. Luiz e hoje vamos saber qual é o remédio que ele vai falar hoje. Boa tarde, Dr. Luiz, tudo bom? Boa tarde, Vera, boa tarde, Dona Marieta, boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, hoje vamos falar de mais um remédio considerado feminino, que é a pulsatila. Pulsatila, fale um pouquinho dele. Doutor Luiz, fale um pouco de pulsatila, que é o remédio escolhido. Bom, então a pulsatila é um dos remédios femininos, né? Que a gente falou da Inácia e hoje eu vou falar da pulsatila. Agora, a pulsatila tem uma característica muito especial, né? Que elas são mulheres ou pessoas, né? Homens também podem ser, que têm um caráter suave, são dóceis, silenciosa, submissa também, né? Triste, chora por tudo e por nada, né? E melhora com consolo, né? Que é diferente, por exemplo, de outro remédio que chora muito, que é o natro muriático, e que agrava, chora mais ainda se você for consolar. E também da Inácia, que a gente viu na semana passada, que não sofre interferência do consolo, né? O consolo não ajuda, né? E a gente eu lembro que na Inácia eu falei que ela fica quietinha num canto, chorosa e tal. A pulsatila também fica assim. Só que se você chegar e tentar consolá-la, a pulsatila ela vai ter uma boa reação. Ela aceita, né? Ela aceita muito o consolo. Então ela pode até ficar mais feliz com isso. Certo. Né? Ela busca esse afeto e o carinho também. Tá? Agora os sintomas dela variam muito, tem uma variabilidade grande de sintomas, né? Mesmo, por exemplo, a dor de cabeça um dia é de um jeito, no dia seguinte pode ser de outro, né? Então o estômago, ela pode sentir um dia ele mal de uma maneira, de outra, a menstruação ela pode vir de uma maneira, de outra. Ou seja, varia bastante, né? Varia bastante, né? E tem uma característica também de congestão venosa. Quer dizer que o sangue ele fica congestionado, ele fica parado, né? E isso vai dar uma cor mais violácea, né? Por exemplo, as pernas, elas podem estar mais violáceas pela dificuldade do sangue, né? Pode ajudar nas varizes, né? Mas não é aquelas varizonas, não, é aquela deficiência do retorno do sangue. Problema, né? De circulação, né? Inclusive isso aí às vezes dá até uma ideia de falsa pletora, que quer dizer uma falsa... Uma pessoa olha assim, parece que a pessoa está saudável, tal, ela está vermelhinha, mas só que na verdade ela está meio inchada, né? Meio inchada, a pele fica lisa, né? Então se olha, você parece até, olha, tal, mas na verdade aquilo é um sangue que está com dificuldade, né? de circular, então aí dá esse leve inchaço, né, na face, e com a coloração vermelho-violácea. Certo. Tá? Outra característica são os catarros nas mucosas, né? Ela tem muito catarro, e o catarro é o amarelo esverdeado, mais espesso,
e suave. Suave no sentido de que ele não causa uma irritação, ele não é ardido, não queima, não dá nenhuma outra sensação desagradável. Tá? Certo. Ela piora pelo calor, apesar de ser friorenta, né? Então, muitos mal-estar dela pode melhorar com um passeio tranquilo, ao ar livre, né? Lentamente, né? E também não suporta, a digestão é muito difícil para alimentos gordurosos e pesados, né? E se molhar os pés pode ter alterações, até suspensão de menstruação. Você já viu isso? Pessoas que menstruação... Já ouviu falar, né? Por molhar os pés. Ele é uma das... Mas isso aí depende da temperatura da água ou não? Não, né? Só molhar, só tá frio, né? Um pouco frio, não precisa estar muito. Né? Então, é isso que eu falei dela. É uma pessoa muito chorosa, submissa, né? Melhora pelo consolo, hesitante. E toda essa característica é a característica mental. Então, vai ajudar muito a diferenciar. E os sintomas nas diversas partes do organismo, eles vão ser com essas características, né? Que mudam de lugar, né? Pioram no calor, tem pulsações também pelo corpo todo, né? E por exemplo, que eu falei que era feminina, e então, mas ela também é usada nos homens. Por exemplo, na parotidite, que é a cachumba, isso né? É muito importante. Quando ela desce nos homens, às vezes ela pode descer para o testículo, a pulsatila vai ser um ótimo remédio. Perfeito. Assim como na mulher, a parotidite, né, a cachumba, ela pode atacar os seios e dar um inchaço nos seios, sendo também um ótimo remédio para isso. Certo. Uma pergunta que está vindo aqui na minha cabeça, porque você falou que a Inácia, na vez passada, ela era para pessoas morenas, não sei o que lá. A pulsativa tinha uma característica de ser uma pessoa ruiva, dos olhos azuis. Isso daí tem a ver? Não é ruiva, não. É loura, seria loura dos olhos azuis. E como a Inácia, a gente viu que ela se adequa mais às pessoas morenas. Já a pulsatila, mais às pessoas brancas. Claras, né? Claras. Mas isso, você tem que ver que muitas dessas coisas foram estudadas no continente europeu. Exatamente. Tá? Então lá há uma maior prevalência de pessoas mais louras claras, né? Então, o que é uma característica, mas a característica mais marcante são aquelas que eu falei do mental, né? E as outras modalidades, que agrava com calor, que melhora andando lentamente ao ar livre. Nós aproveitamos esse mês de outubro, por ser um outubro rosa, as características dos remédios desse mês foram exatamente características de remédios ligados à parte feminina. Tem mais algum outro remédio que focalize bem a mulher? Os seus problemas? Sim, com certeza. São vários outros, né? Só que são de uso menos intenso, né? São usados menos vezes. Agora, a laquese, existe a laquese trigonocéfalos, que é um remédio feito de veneno da cobra surucucu. Cruzes! Mas ela é muito útil no período da menopausa. Tá? Aquelas ondas de calor, né? Principalmente durante a noite, né? E a pessoa tem que ter uma sensação de sufocar no pescoço. Então, essa laquese é muito, muito útil nessas situações. Olha, eu agradeço demais essa sua participação no nosso programa, porque está trazendo muitas coisas importantes, coisas que a gente nem podia imaginar
e que a gente encontra nos remédios de homeopatia. Sem contar essas palavras difíceis que você traz também, que a gente aprende também, né? Então eu quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez, esperando quinta-feira próxima, juntos outra vez, certo? Tá certo, então. Então eu desejo a todos um bom fim de dia e que os próximos dias sejam de paz e saúde, né? Lembrando sempre da proteção, né? Que a pandemia continua aí, por sinal na Europa ela voltou com toda intensidade. Nossa. E uso de máscaras, lavagem de mãos com sabão, e higienizar as coisas, né? O uso do álcool em gel, né? E o distanciamento. Perfeito. E saúde para todos. Isso mesmo. Gratidão. Vamos ouvir uma outra música? Que tal mais um artista do circuito Dandô? E ela é Irene Bertacchini. E ela vai cantar Lili Canta o Mundo. Vamos ouvir? Era uma vez uma menina chamada Lili. Lili já nasceu espreguiçando. Logo que abriu os olhos pela primeira vez, ela olhou ao redor e pensou: um mundo novo, inteirinho para mim, pronto para inventar, imaginar. As pessoas sem imaginação podem ter vivido as mais imprevistas aventuras, podem ter visitado as terras mais estranhas. Nada lhes ficou, nada lhes sobrou. Uma vida não basta apenas ser vivida, também precisa ser sonhada. Acabamos de ouvir com Irene Bertacchini a música Lili Canta o Mundo. Menino, não te conto. Não, conta, por favor, conta. 1, 2, 3. Nosso convidado vai contar pra vocês. É com muita alegria que hoje me encontro virtualmente com uma pessoa muito especial. Seu nome? Edith Lotuf. Boa tarde, Edith. Que bom tê-la aqui conosco no programa COEP com você. Por favor, apresente-se aos nossos ouvintes. Boa tarde, Vera. Boa tarde, ouvintes. É pela primeira vez que eu falo numa rádio que eu participo de uma coisa ao vivo, sem estar presente com a Vera no estúdio. Então, só de falar já vão perceber que eu tenho um sotaque. Esse sotaque é de alemã. Eu sou alemã, vivo no Brasil há 45 anos, sou casada com um brasileiro, tenho 4 filhos e sou educadora. Assim, ao longo dos 40 anos de Brasil, moramos certo de 10 anos no Tocantins, e desde então em Goiânia e durante a pandemia em Pirenópolis. Você se considera uma artista, uma professora ou ambos? E por que você se considera assim? Eu me formei em licenciatura em Artes e Ofícios na Alemanha, na Universidade de Kassel. E meu exercício profissional foi como professora e como uma técnica em vários projetos junto a artesãos e junto a adolescentes. O nosso primeiro tempo no Tocantins, eu trabalhei com artesãos regionais e ajudei a criar uma associação de artesãos junto a uma ONG lá na cidade de Porto Nacional.
Depois disso, em Goiânia, dei seguimento a esse trabalho, reunindo as associações do estado de Goiás e sempre acompanhando os movimentos dos artesãos como uma técnica formada em áreas afins. Assim, quando falo de ofícios, eu tive muita aula no centro técnico, na universidade. Trabalhei com papel, com cerâmica, com madeira, com metal, o que me qualificou em compreender os processos artesanais e valorizar, identificar o que regionalmente tinha um valor estético, prático e cultural ou histórico. Então, esse trabalho com artesanato eu fiz até entrar na Universidade Católica de Goiás, hoje PUC Goiás, quando eu não tinha mais como acompanhar esse trabalho, porque ele vivia muito do financiamento externo. Então, entrei para a Universidade Católica de Goiás, no Departamento de Arquitetura, e minha área sempre foi comunicação visual. Depois criamos o curso de design, e no curso de design continuei nessa área assim, de comunicação visual e na parte sempre também nos processos criativos e técnicas dos ofícios, que pode ser chamado de artesanato, mas também são técnicas específicas em cada área de material. Como professora, eu me entendo muito como facilitadora de processos de aprendizagem. E isso requer da pessoa, do professor, sempre novas formas de abordagens, incentivos e ideias para que os alunos se motivem e queiram criar, queiram seguir, aprender processos de projetar e sempre fiquei na parte inicial do curso. Então, eu basicamente me entendo como professora, muito mais do que como artista, mas também tive sempre um exercício artístico ou de projetos simples de design, principalmente para poder oferecer, mostrar para os alunos modelos que eram um ponto de partida com o intuito que eles superassem aquelas ideias principais que mostravam a técnica, mas não mostravam soluções, abrangência, as possibilidades que o material permitia. Isso era esperado que a criatividade deles fosse sendo incentivado para ir longe, para a partir desse incentivo criar coisas que superassem inclusive a proposta inicial apresentada. Então, como artista, eu tenho alguns trabalhos que basicamente são de trabalhos feitos em cursos, fazem curso de cerâmica e tenho algumas peças desse curso. Fui para a Itália, fiz um curso de máscara, tenho as peças que eu fiz lá, mas nunca tive tanto impulso, ou tanto interesse ou tempo de ter uma produção artística minha, que eu pudesse reunir numa exposição, por exemplo. Tem mais artistas na sua família? E em que especialidade? Você pergunta sobre artistas na família, numa forma bem ampla, assim, teve muitos artesãos na minha família. Minha mãe foi costureira e meu irmão é fotógrafo, de uma forma mais artística, de registro, meio documental, fotografia social, mas também um artista na fotografia. Minha irmã sempre gostou de desenhar também, e eu fui a única que segui profissionalmente na área das artes.
Minha irmã foi fazer um trabalho mais burocrático e meu irmão tem um sebo e uma editora. Quer dizer, a fotografia dele entra em algum livro que ele produz, numa exposição na livraria, sebo dele. No mais, eu tive um incentivo na minha cidadezinha. Eu sou do interior da Alemanha e o maior incentivo que eu tive para ir para a área de artes foi quando a nossa igreja foi reformada por um arquiteto de uma universidade conhecida, um arquiteto muito qualificado, e a estética que ele aplicou na igreja foi, para mim, quando eu era menina, adolescente, foi uma coisa que me marcou muito e que foi que eu buscasse um curso de arquitetura inicialmente e depois fui para a área do design e para a arte e educação. Então, estou nessa área como única pessoa da família que se dedica mais às artes. Nesse momento, aposentada, como você vê a sua vida? Qual o paralelo que você faz do antes e do depois? Essa situação de aposentada, ela foi acontecendo aos poucos. Eu fiquei durante 5 anos, mais ou menos, meio período. Eu aposentei pelo INSS, continuei dando aula, mas apenas meio período. Eu aproveitei esse tempo de meio período e resolvi fazer um mestrado de arte e cultura visual. E já com 60 anos, mais de 60 anos, resolvi fazer um mestrado, uma coisa que eu sempre quis fazer e que não cabia muito no meu tempo e na dinâmica da nossa vida. Foi um processo muito bacana e esse trabalho, assim, fiz uma pesquisa relacionada com o nosso trabalho de Porto Nacional, que realizamos em 70 e 75 a 85, e eu falei com pessoas daquela época, entrevistei mulheres, foi basicamente um trabalho de mulheres, e fiz uma dissertação com essa temática do artesanato e o que um designer pode contribuir e meu olhar também de estrangeira, que eu chamei de uma interação intercultural. Isso trouxe para o meu tempo de aposentada um monte de assuntos, porque nós tínhamos muitas fotografias daquela época e o Marcos, meu marido, escaneou muitas fotos, digitalizou as fotos e eu fui durante algum tempo me dedicando a essa história antiga, compartilhando com a cidade de Porto Nacional. Uma coisa que a gente sempre fala, quando um pesquisador vai para uma cidade, pesquisa a cultura local, ele tem uma obrigação a devolver aquilo para a cidade. E no nosso caso, muito mais que nós vivemos 10 anos lá. E essa devolução, ela é muito mais do que uma passagem rápida de algum antropólogo, algum sociólogo, algum historiador. Então, me dediquei bastante tempo no início do meu tempo de aposentada a essa devolução dos nossos arquivos para Porto Nacional. E Porto Nacional está num estado do Tocantins muito novo, que faltam muito arquivos. Então, foi um período que eu contribuí bastante para que pessoas do lugar se sentissem incentivados também para levantar histórias, pesquisar, fazer seu TCC, seu mestrado numa área que fosse gerar arquivos para a região. Então, esse foi um primeiro momento, até que eu resolvi ser um pouco mais criativa, mas demorei para achar o que eu faria, porque como eu faço cerâmica, faço serigrafia, e no final
cheguei na quarentena praticamente, a pegar material, sobras de um projeto e crio formas com peças de papelão que eu tenho em grande quantidade, e essas peças elas são reaproveitamento, são estudos de formas, é uma variedade que o material permite que eu crio e que talvez algum dia eu vou expor, mas sem grandes preocupações, assim, para que isso se torne uma obra minha. É muito mais um processo criativo, uma coisa mais experimental. Agora, o projeto que deu origem a essa minha brincadeira atual foi um projeto junto com a cooperativa de reciclagem de Goiânia, com a Coprec, e tinha um objetivo comercial de reaproveitamento, de venda, de produção, de artesanato, de tudo. E os objetivos eram muito claros e muito voltados para uma prática, para uma usabilidade, com preocupação do utilitário mesmo. E agora estou trabalhando com restos desse projeto de uma forma livre, uma forma solta, criando harmonia. Então, o fato de estar aposentada e não ter objetivos pré-estabelecidos, não estar envolvido num projeto de longo prazo, me permite ter um exercício criativo um pouco mais livre, solto e sem uma definição tão grande para o utilitário. Nossa, nosso papo está começando a ficar bem cabeça, hein? Vem cá, que tal a gente escutar uma música? Sugere alguma? Eu queria que você me dissesse por que você está pensando nessa música e para quem você oferece. Que música que eu poderia oferecer ou sugerir? Eu acho que 2 países que nos deixaram bastante animados politicamente é a Bolívia e o Chile. A primeira, a Bolívia, com a eleição de um presidente que representa muito mais, ou novamente, o povo boliviano. As mulheres, a notícia de que uma grande parte de mulheres vai entrar no Senado da Bolívia. E a segunda notícia, que o plebiscito do Chile por uma nova Constituição que substitui a que foi criada durante o regime militar, foi aprovado, e esse plebiscito com grande maioria mostra a vontade do povo do Chile de uma mudança. Então eu penso em alguma música latina, e quando eu penso em música latina sempre penso na Mercedes Sosa, e acho que Graças à la Vida seria uma coisa assim para animar nossa quarentena, para animar nossas esperanças, e eu dedicaria a todas as mulheres que estão lutando por um mundo melhor. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído
que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Acabamos de ouvir com Mercedes Sosa a música Gracias a la Vida. Estamos no Outubro Rosa. Como é sua relação com a saúde? Você tem, assim, um hábito de ir ao médico anualmente? A pergunta que você faz sobre a questão da saúde é uma questão primordial para mim. Eu estou com 69 anos e há muito tempo faço check-up anual e sempre que tem algum problema de saúde eu investigo se é alguma coisa séria e se não cuido de uma forma mais natural, com movimento, me movimentando, alimentando bem e tudo mais. A questão do Outubro Rosa, acho que é muito importante o autoexame, seguir anualmente os exames necessários, e é uma coisa que eu faço. Eu tenho uma ginecologista em Goiânia, que é a minha clínica geral, e ela, ao mesmo tempo que eu faço esse tipo de exame com ela, ela já faz o check-up geral. Na Alemanha, isso é bem básico também. Eu acho que a saúde preventiva lá sempre foi muito presente. Eu sei, assim, não vivo lá já há 45 anos, mas eu sei que as pessoas que eu conheço fazem uso dos check-ups regulares. Eu não sei se existem campanhas, assim, vejo às vezes
quando visito a Alemanha, vejo cartazes, vejo alguma coisa assim relativa à saúde nos espaços públicos. Não sei, não tenho acompanhado a televisão lá, não poderia dizer como é que eles lidam com esse tipo de campanha, mas acho que a saúde preventiva é o básico e o normal. Como você está lidando com a pandemia? Os protocolos que você segue, os seus cuidados, e também está sendo mais criativo para você, ou o que está acontecendo contigo nesse período? A pandemia foi aquele susto, assim, as primeiras notícias foram que nós somos do grupo de risco, a gente tem que se cuidar, e viemos para Pirenópolis logo no meio de março, mês de março, sendo que antes a gente passava metade da semana em Goiânia, metade do tempo aqui. A gente tem uma casa aqui e a gente tem nós alugamos um ateliê perto da casa. Então, já temos algum tempo toda a estrutura para ficar aqui. Alguma coisa que está em Goiânia, às vezes a gente sente falta. Quando alguém vem de lá, a gente pedia algumas coisas, mas a gente se equipou para ficar o tempo que for necessário. E os protocolos, no começo, assim, nós exageramos, assim, ao extremo, até saber o que está acontecendo. Não saía para fora de casa para nada. E hoje eu faço caminhada com minha filha, nós duas de máscara. E como a gente mora no Carmo, encontramos muito poucas pessoas na rua e a gente se cuida ao extremo. Nós resolvemos todas as nossas necessidades por entrega. Nós fazemos compra no supermercado com lista pelo WhatsApp, farmácia, produtos orgânicos, padaria, tudo pedimos por WhatsApp. A gente recebe as compras na entrada da casa, já tem uma mesa para deixar as compras, álcool gel, tudo para higienizar e vai para dentro de casa só que já está higienizado. Então, o que a gente pode fazer, estamos fazendo. Com o tempo, a gente viu que temos alguns amigos que se cuidam bastante também e temos feito pequenos encontros. Assim, nossa entrada da casa permite um distanciamento, nós ficamos na varanda e as pessoas ficam afastadas da gente. Recebemos poucas pessoas para também não ficar totalmente isolados. Estamos em casa, meu marido, minha filha e eu, quer dizer, 3 pessoas já permite que a gente troque ideias, que a gente faz planos, assiste filme junto, quer dizer, não estamos isolados, mas não estou sozinha, né? E as formas novas de se informar, de participar de eventos, lives, às vezes somos convidados para participar de uma aula online, são novas formas de conviver com essa questão da tecnologia que permite uma presença online à distância. Então, estamos aprendendo com tudo isso. Os protocolos, assim, a gente faz muita questão de seguir e nunca sair de máscara, nunca se aproximar das pessoas sem máscara. Algum assunto que eu não falei durante essa entrevista? Se tem, essa é a hora de você falar. Conta aí pra gente. Essa é a pergunta mais difícil, porque assim, num tempo mais reduzido, eu tive que abreviar bastante, assim, e quando você me dá muita possibilidade de falar, fica mais difícil de escolher o assunto. Um assunto que talvez interesse para a cidade de Pirenópolis, que esse tempo que eu trabalhei junto com com a cooperativa de reciclagem de lixo em Goiânia, a Coprec, eu vi
o tanto que é possível um projeto bom, humanizado, que quando tem condições boas de fazer uma separação de resíduos, de prensagem, de encaminhar resíduos para os devidos lugares, encaminhar para a venda, tudo. É possível que pessoas que não têm facilidade de encontrar outros empregos possam viver de uma forma legal. Quando a gente vê pessoas trabalhando no lixo com os carrinhos ou catando coisas, sempre temos essa impressão que é uma coisa não muito digna, ou é o fim da linha. E na cooperativa eu tive uma experiência com um grupo de pessoas, quase todas mulheres, acho que tinha uns 3 homens, e essas mulheres muito amigas, muito alegres, muito animadas e cuidando dos resíduos que em Goiânia são coletados de 2 a 3 vezes por semana por caminhões preparados para isso. Os resíduos são levados para diferentes cooperativas, a mais antiga é a Coprec. A Coprec tem um grande galpão de separação de lixo, já teve produtos, uma linha de produção industrial que aos poucos foi se acabando e muito devido à falta de apoio público, mas é um trabalho que desonera os lixões e muito material que, quando misturado, não é mais aproveitável. Na separação dos resíduos, ainda volta para a produção e gera renda e diminui esse tanto de lixo que fica espalhado por aí. E Pirenópolis, com o tamanho da cidade que seria muito fácil organizar se todo mundo tivesse essa consciência de separar o material que acumula em casa e deixar para o lixo só aquilo que realmente não pode mais ser reaproveitado. Em Goiânia a gente tinha um recipiente para papelão e um para plástico e as poucas latas que a gente quase não usa enlatados, mas as poucas latas iam junto com esse material plástico. Aqui a gente separa, coloca lá fora e sabe que não é transportado de forma separada, vai junto com o lixo e parece que as pessoas aqui fazem uma separação, uma busca de material num lugar muito inapropriado. Então, eu torço muito para que os projetos do meio ambiente, da Associação dos Catadores aqui tenha apoio público e que vá se estruturando e conseguindo dar um destino final melhor para o material reciclável que a cidade produz em grande quantidade, ainda mais com o fluxo de turistas que tem aqui. São resíduos muito repetidos de um determinado tipo, relativamente fácil de ser ajuntado e vendido para outras firmas que se encarregam do destino final. Chegando no final da nossa entrevista, estou super grata pelo seu carinho, pela sua disponibilidade no nosso programa Coep com você. Quero agradecer muito a sua participação e quero também pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, porque é sempre bom, né? Sentir, escutar uma mensagem que toque ao coração. Então, uma boa tarde para você, tudo de bom e estamos aí, tá certo? Com muita arte, com muito amor. Coep com você. Assim, uma mensagem final seria de mim como forasteira. Assim, tem uma fala do Paulo Freire que disse assim: meu país de empréstimo. Então, Brasil, meu país de empréstimo.
E no momento Pirenópolis é minha cidade de empréstimo. Eu venho de um outro lugar, tenho uma casa em Goiânia, que aos poucos eu nem lembro mais que ela existe lá. E o que eu posso falar que a cidade de Pirenópolis tem muito a oferecer a pessoas como nós, aposentados, já uma idade mais avançada. E a COEP, ela tem sido uma parceira muito grande, assim, nós temos tentado apoiar a COEP dentro do possível. Agora, na pandemia, é uma pena que as atividades da COEP não possam acontecer. Moramos bem perto da COEP, já dei uma oficina um tempo atrás, e trabalhos como a COEP, o que está sendo feito na área da criação artística, produções para a escola, eu acho que todo mundo deveria aproveitar o que está sendo feito durante a pandemia, com muita dedicação pela equipe do Criarte. Eu acho que a cidade tem muito a oferecer para os moradores, para quem vem de fora. E nós que estamos vindo de fora, acho que somos, em geral, ou muitos de nós, somos pessoas que querem contribuir com a cidade. Agradecemos muito pela recepção, pelo carinho com o qual a gente está sendo recebido. Eu vejo isso também nas compras que eu faço, nas entregas que as pessoas fazem, como todo mundo tem sido gentil e prestativo. Então, é uma cidade que tem muitas riquezas culturais, naturais, de patrimônio histórico, que faz a gente se sentir muito bem. E conviver com a pandemia aqui, com o isolamento na cidade, para nós tem sido um privilégio. Então, a nossa grande esperança é surgir uma vacina, e quando tiver uma vacina, a gente poder conviver de novo, de uma forma mais costumeira, mais interagindo, encontrando as pessoas. Os abraços vão ter um maior valor, ou se movimentar, ir de loja em loja, passear, tudo vai ter um valor muito maior do que a gente tinha antes, porque a privação dessas possibilidades todas de conviver com as pessoas, com a cidade, com a natureza, ela vai ser muito mais valorizada por nós. E cuidar uns dos outros, acho que é uma outra coisa que a gente tem que fazer com muito mais vontade e muito mais prazer. Agradeço pelo convite e não sou muito usuária, não escuto muito rádio, mas vou assistir mais e procurar no YouTube também os programas que têm sido feitos pela Vera em conjunto com a COEP. Um grande abraço e até uma outra vez. E assim foi a nossa entrevista com Edith Latuf. Espero que você tenha curtido muito como eu curti.
esse canto e essa aurora tropical. Desperta, América do Sul. Desperta, América do Sul. Desperta, América do Sul. Acabamos de ouvir com Ney Matogrosso, América do Sul. Formas e cores num grande mosaico, frutos e flores por todo lado. Precisa ter um olhar bem atento pra desvendar segredos do cerrado. Momento ambiental. Texto e apresentação, biólogo Rogério Dias. Tema de hoje: a caça de animais selvagens, de tradição a crime ambiental. A caça é uma prática humana muito antiga, existente desde os primórdios de nossa espécie. Antes do advento da agricultura e da domesticação de animais para consumo, como as cabras, ovelhas, porcos, vacas e galinhas, a caça de animais selvagens era essencial à sobrevivência dos seres humanos. A caça fazia parte de nossa cultura, de nossas tradições. Por isso, até hoje, nosso instinto caçador é muito forte. No entanto, os tempos mudaram. Nos tornamos seres civilizados, urbanos e tecnológicos. Hoje em dia, para a maioria das pessoas, a caça já não é uma atividade essencial para a sobrevivência, exceto para povos indígenas e populações extrativistas, que ainda dependem de recursos naturais das florestas. Outra coisa que vem mudando rapidamente é a quantidade de animais selvagens existentes. Estudos confirmam o que muitos já perceberam: o enorme declínio das populações de animais selvagens no mundo todo, em consequência do crescimento da população humana e do aumento do nosso consumo. O relatório Living Planet Index, Índice do Planeta Vivo, produzido pela ONG WWF com 59 cientistas do mundo todo, revela que a humanidade eliminou 60% do número de mamíferos, aves, peixes e répteis desde 1970, levando os principais especialistas do mundo a alertar que o extermínio da vida selvagem é agora uma emergência que ameaça a civilização. Nas últimas 3 edições do Momento Ambiental da COEP, falamos sobre os impactos dos desmatamentos, das queimadas e dos atropelamentos sobre os animais selvagens. Hoje vamos falar um pouco sobre a caça. No Brasil, desde o Código Florestal de 1965, a caça é considerada uma atividade ilegal, um crime ambiental. Esta medida foi necessária para evitar a extinção de muitos animais que vinham sofrendo forte pressão de caça, além da perda de seus hábitats por desmatamentos e queimadas. Desde então, muitas pessoas mudaram de hábito e deixaram de caçar e de comer carne de caça. Mas, infelizmente, pela falta de programas de educação ambiental e de fiscalização adequada, muita gente ainda caça sem necessidade e de forma ilegal no Brasil, inclusive em Pirenópolis. Pessoas que não necessitam dessa carne para sobreviver, mas que continuam a matar e comer animais selvagens por puro prazer. Mal sabem eles que estão contribuindo para o extermínio desses animais que eles mesmos apreciam. Recentemente encontramos um veado mateiro morto a 3 km de Pirenópolis, na beira do Ribeirão Tapiocanga. O animal havia sido ferido por bala, fugiu e morreu encolhido do lado de uma moita de gabiroba. Foi muito triste, pois tínhamos visto aquele animal algumas vezes fazendo sua ronda pelos pequizeiros, atrás de flor e fruto. Antigamente, era comum avistar bandos de veados em Pirenópolis. Hoje em dia, avistar um é sorte grande. Se nossos filhos e netos terão esta oportunidade,
Isto depende do que fazemos hoje com a nossa fauna e com toda a natureza. Saiba como agir. Ajude a preservar os animais selvagens, respeite as leis, não casse, não coma carne de caça e avise seus amigos e parentes que os animais selvagens estão acabando e que caçar é crime no Brasil. Preservando as matas, os cerrados e os campos nativos, estamos preservando a casa das plantas e dos animais selvagens. COEP com você, construindo uma sociedade mais sustentável. Já está com papel, já está com a caneta, anotou tudo antes? Pois bem, ainda tem mais coisa para anotar. Anota aí. Boa tarde, Cristiane Souza. É com imenso prazer que estou recebendo você aqui no nosso programa COEP com você. E sei que você tem muitas coisas para nos informar. Sobre que teremos cursos profissionalizantes gratuitos aqui em Pirenópolis. Fale-me um pouco sobre esse curso, data que isso vai acontecer e que cursos são esses. Olá, Vera. Olá, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui para comunicar uma notícia como essa. O Senac Goiás está disponibilizando em Pirenópolis 5 cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de turismo, artesanato, negócio e gastronomia. Vamos oferecer capacitação e oportunidade para os comerciantes de Pirenópolis que estão retornando neste período de crise provocado pela pandemia do Covid-19. A nossa missão como Senac é contribuir na educação e profissionalização dos trabalhadores deste município e da região. Bom, as matrículas ocorrerão lá na UEG Pirenópolis nos dias 3 e 4 de novembro, das 10 horas às 12 e das 13 às 16. Os cursos são formação de preço para empreendedores de artesanato, garçom vendedor, técnicas de vendas, biossegurança e gerenciamento de resíduos para bares e restaurantes e também para hotéis. Os cursos ocorrerão entre os meses de novembro e dezembro. Imperdível essa notícia, não é mesmo? Quais os documentos que a pessoa precisa levar para poder fazer a inscrição? Então, hora de anotar. Você vai comparecer ao EG Pirenópolis com as originais e as cópias dos documentos pessoais e do comprovante de endereço. Vale ressaltar que as vagas são ofertadas pelo Programa Senac de Gratuidade, que tem o objetivo de garantir o acesso à educação profissional de qualidade para as pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos. Lá, vocês vão ser instruídos de como fazer essa conta, vão fazer o cadastro e assinar também um termo de compromisso, o contrato educacional. Por isso é muito importante para clientes interessados menores que 18 anos levarem um representante legal, também com a mesma documentação para realizar a matrícula. E para finalizar, quais são os órgãos que estão juntos nessa produção? E gostaria também que você se apresentasse ao nosso público, mesmo estando no finalzinho da nossa pequena entrevista. Agradeço a sua disponibilidade. Gratidão. A ação é uma parceria com o Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Retomada e da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Agora que chegamos em Pirenópolis e queremos chegar ainda mais outras cidades do interior, nós temos um dever com os nossos comerciantes e em especial com o turismo aqui da cidade. Eu sou o Cristiano, chefe da seção de inovação em educação da administração regional do Senac. Foi um prazer estar aqui. Convide, divulgue, compartilhe esta oportunidade para que você possa estar preparado para as novas oportunidades do mercado. Foi um prazer e desejo aí sucesso a todos que estão nos ouvindo. Bem, queridos ouvintes, nosso programa acabou. Grande beijo, até semana que vem. Bye! Adeus, adeus. COEP com você.
você agradece a sua audiência. Para mais informações, 3331-1990. Até a semana que vem.